Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar, que já é 10h02. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor João Pimentel, faço parte da unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, que é uma unidade que faz parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse seminário faz parte de uma série de seminários promovidos pela unidade, pela UAXA. A gente vai ver hoje algumas dicas para estudar. Agora, antes de começar as dicas, eu queria discutir uma coisinha com vocês. Nós, nossa sociedade está passando por uma crise. A pandemia está impactando a vida de todo mundo, sem exceção. E alguns alunos da nossa universidade estão passando por muita dificuldade, por muito aperreio mesmo. Os pais perderam o emprego, já era difícil antes, agora está pior ainda. Então, em primeiro lugar, vamos transmitir nossos pensamentos positivos e orações para eles. E também vamos tentar tranquilizar no seguinte sentido. A gente vai falar hoje sobre estudo, mas ninguém aqui é obrigado a ficar estudando agora, nesse período, certo? Ninguém aqui está de férias, ninguém aqui está de folga. Estudar agora é um luxo, não é uma obrigação. Tanto é por isso que as atividades acadêmicas, as aulas da graduação estão suspensas. É importante frisar a palavra, suspensa. O semestre não está cancelado. As atividades estão suspensas. Daqui a algum tempo, assim que possível, nós iremos retomar as atividades. Ninguém sabe como, ninguém sabe quando ainda, mas mais cedo ou mais tarde iremos retomar as atividades. Então, se você está numa situação difícil, complicada mesmo, não se preocupe em estudar, não. Vá se preocupar em resolver sua vida, ajudar a sua família. Quando voltar às aulas, a situação se normalizar, aí você volta a se preocupar com os estudos e pode ficar tranquila que não será prejudicado, tá bom? Agora, ao mesmo tempo, tem alguns alunos com a situação um pouco menos difícil. Os pais estão empregados ainda, está tudo bem em casa, não tem nenhum parente doente, por exemplo. E tem alguns alunos que estão meio que como se estivesse de folga mesmo, passando o dia em casa, sem muito aperreio, vendo muito filme, muita série, né? Então, gostaria de fazer um convite a vocês. Quem puder, quem tiver em condições, né? Vamos aproveitar esse tempo e estudar um pouquinho, né? Em vez de assistir 10 séries de Netflix, bora assistir só 5, corta pela metade, 5 já é um bom número, escolha 5 melhores. Em vez de passar 5 horas no Fortnite, passa só 3 horas, deixa 2 horinhas para estudar também, beleza? Então, se você estava tentando estudar na quarentena, né, nesse isolamento, e estava com dificuldade, não está conseguindo estudar bem, ou se já está estudando, mas gostaria de aumentar a eficiência e a efetividade do seu estudo, então pega um papel, pega um lápis para anotar as dicas que a gente vai ver agora. Beleza? Eu vou falar algumas dicas daqui a pouquinho, né? Mas antes de começar as dicas, para a gente poder realmente aprender e estudar de uma forma mais eficiente, a gente tem que entender algumas das barreiras que dificultam o nosso estudo. Até porque, pessoal, tem gente que pensa que estudar é fácil, mas não é. Estudar é muito difícil. Se estudar fosse fácil, todo mundo seria graduado, né? Não? Todo mundo seria um Albert Einstein, mas não é, porque estudar é difícil. Se você pensar a vida de um atleta profissional de corrida ou de futebol, eles treinam 3, 4 horas por dia, no máximo 5. Eles não passam o dia todo treinando não, porque o corpo não aguenta. Então eles treinam 3, 4 horas por dia e são pagos para isso, de vez em quando jogar, né? Também. Mas o treino é esse. Já o estudante, não. Estudante tem dia que tem 5 horas de aula e depois tem que estudar mais 5 horas em casa. 10 horas de estudo. Não é fácil, não. Toma muito tempo, muita dedicação e muita energia. Então, por isso que é difícil estudar. É difícil mesmo. Não é você que é ruim de estudar, não é você que tem dificuldade, não. É porque estudar realmente é difícil. Tá bom? Agora, a gente pode tentar melhorar, né? Facilitar a nossa vida. E uma das barreiras que atrapalham bastante são as barreiras psicológicas, né?
A gente, às vezes, não liga muito para isso, mas a gente está mole, se a gente está desanimado, a gente está nervoso, está ansioso, a gente não consegue fazer nada direito. A gente fica até, se a gente está mole, triste, depressivo, a gente fica até com preguiça de descascar uma fruta, aí pega um biscoito que é mais fácil, né, para lanchar. Então, se a gente, quando está mal da cabeça, né, com triste, desanimado, se a gente não consegue fazer coisas fáceis, como é que a gente vai fazer uma coisa tão difícil quanto estudar? Então, o primeiro passo para a gente ter um estudo bom e eficiente é a gente se preocupar com a nossa cabeça. O que é que a gente pode fazer? Aí eu vou dar algumas dicas bem rapidinho aqui. A primeira que eu gostaria de falar é com relação ao verbo. Em vez de falar o verbo eu sou, né, o verbo ser, falar o verbo estar. Então, em vez de pensar e dizer eu sou ruim de matemática, eu sou distraído demais, eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar. Em vez de falar isso, você vai falar assim: eu estou com dificuldades em matemática, eu estou distraído, eu estou com dificuldades para me concentrar. Parece besteira, mas quando a gente muda de sou para estou, qual a diferença? Bom, se eu sou ruim de matemática, eu sou ruim e pronto, não tem como mudar. Agora, se eu estou com problemas em matemática, aí eu tenho o quê? A perspectiva de melhoria. Não é isso? Eu estou assim, mas eu não sou assim, então eu posso mudar. Beleza? Outra dica também é uma prática chamada meditação, que tem muito preconceito. A gente pensa que é coisa de pessoa esotérica, tem que botar ali o incenso para cheirar, mas não é. Meditação é uma prática bem simples e rotineira. Não tem nada a ver com religião. Você pode, com apenas 10 minutos, sentadinho na cadeira mesmo, fazer a meditação. Você pode procurar no YouTube, por exemplo, meditação guiada. Pode botar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Assim, meditação guiada, 10 minutos. Aí vai ter um vídeo lá com a pessoa falando, você senta na cadeira, bota o fonezinho e escuta. Segue lá a orientação da pessoa. Tranquilo. Isso ajuda o quê? Ajuda a diminuir a ansiedade, diminuir o nervosismo e aumentar a concentração também. Então, traz coisa boa, né? Agora, quem sou eu para dar essas dicas, né, pessoal? Eu sou formado em computação, não sei nada dessas coisas aí da cabeça, de psicologia. Quem é que sabe? Aí tem uma dica para vocês aqui. Na nossa universidade, a gente tem psicólogo. Na nossa unidade tem um setor chamado NAPS, que é Núcleo de Assistência e Promoção da Saúde, que tem psicólogo, enfermeiro, médico e assistentes sociais. É uma equipe muito boa e completa, que nessa época de isolamento, eles estão atuando à distância. Então, vocês podem entrar lá no Instagram deles, NAPS, naps.uaxa.ufrpe. Lá eles sempre estão colocando dicas para você, né, melhorar a autoestima, se sentir melhor, não ter pensamentos muito ruins. Também tem toda semana um vídeo do psicólogo. E se você está bem, você tem que acompanhar essas coisas também para poder continuar bem. Agora, se você está meio mal já, meio desanimado, quem não está, né? Nessa crise que passamos, todo mundo está meio para baixo. Ninguém está normal, não. Então, se você está realmente se sentindo mal, você pode fazer o quê? Marcar um atendimento com um psicólogo online, à distância. Lá no Instagram deles, tem orientação de como marcar essa consulta com ele. Certamente vai lhe ajudar. Beleza? E uma última dica também ligado à cabeça é fazer exercícios físicos. Professor, o que é que tem a ver? Exercício físico com estudo. Eu vim aqui para ver dica de estudo, não vou para ver dica de exercício. Veja só. Exercício físico vai ajudar você na sua saúde mental, que a gente já viu que ajuda para os estudos também. O exercício físico também vai ajudar a sua saúde e energia. Se você tem mais saúde e mais energia, vai ter mais disposição para estudar também. E por último, exercício físico contribui também para estimular
a criação de novos neurônios. Tem gente que tem um mito por aí que depois que a gente nasce, o neurônio não tem mais neurônio, não está fixo lá, o número de neurônios não cresce mais. Mas não. Durante a nossa vida podem crescer novos neurônios e exercício físico ajuda com isso. Então vai aumentar a sua massa cinzenta e vai facilitar o seu estudo. A gente tem também aquele estereótipo do cara da academia que só faz malhar, né? Um fortão lá, só faço malhar. Não sou eu, né? Não sou eu. A gente pensa que todo fortão é burro, mas pelo contrário, quem faz exercício físico constante tem um cérebro mais desenvolvido. Agora, claro que não é só exercitar o físico, tem que exercitar também, né? Pelos estudos, exercitar o intelecto. Mas, professor, eu não posso ir para a academia agora que está tudo fechado. Eu não posso sair para correr por causa da quarentena. Mas você pode se exercitar em casa. O YouTube é o seu amigo, né? Nosso amigo. Você encontra lá, por exemplo, se quiser fazer alguma coisa mais aeróbica, pode procurar algum vídeo de dança, como o canal Fit Dance, dança mais intensas, né? Ou então exercício mesmo, tipo peso, com o peso do corpo. Procura lá, rotina de treino em casa, que você vai encontrar um monte mesmo. Beleza? Mas vamos lá. Beleza, eu estou animado, professor, estou disposto, quero estudar, vou estudar. Como é que eu começo? Olha, um erro muito comum dos estudantes é sentar e pensar assim, agora eu vou estudar programação. Ou então, agora eu vou estudar cálculo 1. Meu irmão, você não vai conseguir aprender cálculo 1 em um dia. Não vai conseguir aprender programação em um dia. Então, se você sentar para aprender programação, você vai acabar o dia frustrado, frustrada. Então, qual é a estratégia? Tenha metas pequenas, bem pequenininhas. Em vez de sentar para estudar programação, você estuda para estudar um comando específico, comando if, por exemplo. Ou vai estudar comparações numéricas, assuntos pequenos, simples, né? Quer dizer, simples não, né? Mais pequenos, curtos, que um dia, no máximo 2, você consegue estudar. Aí, opa, você vai ficar animado, porque você estudou com uma meta, atingiu a meta, vai ficar mais animado, vai facilitar o quê? Amanhã, quando for estudar de novo, você vai estar mais disposto, porque você já conseguiu estudar o que você queria estudar. Beleza? Faz sentido? Espero que faça, né? Outro erro comum também é, depois, por exemplo, depois de uma apresentação dessa, talvez a pessoa fique animada, beleza, vou estudar. Aí vai com muita sede ao pote e estuda 10 horas. Vou estudar 10 horas hoje. É claro que não vai dar certo. Você vai tentar estudar 10 horas, é possível? É. Mas você vai tentar fazer isso hoje, vai acabar daqui a 3, 4 horas, está cansado, acabado, vai ficar frustrado, não vai querer mais estudar, nem hoje, nem amanhã. Beleza? Então, ir com muita sede ao pote é um tiro no pé. Eita, 2 clichês, né? 2 clichês numa frase só. Mas ir com muita sede ao pote é dar um tiro no pé. É a mesma coisa que exercício físico. Pode perguntar a qualquer treinador de educação física. Se você quiser correr uma maratona, você não vai sair amanhã e correr a maratona amanhã. Vai machucar a sua perna, vai passar mal no meio da rua, né? E pegar o vírus, né? Não sai de casa, fica em casa, né? Mas situação hipotética. Você fosse treinar para a maratona, você ia começar talvez com 1 quilômetro no primeiro dia, depois no tempo 2, 3, até chegar daqui a alguns meses a correr 42 quilômetros, que é uma maratona. Beleza? A mesma coisa é estudo. Você tem que ser gradativo. Você estava sem estudar, não tem problema nenhum. Você começa hoje e vai, de pouquinho em pouquinho, estudando cada vez mais. Não vai estudar muito hoje. O que é que eu recomendo que você estude hoje? No máximo meia hora. Já é suficiente para você voltar a retomar o ritmo de estudo. Aí daqui a algumas semanas você vai estudar 3, 4 horas com tranquilidade, porque você foi, de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau. Aí, uma técnica, né, já saindo um pouco das estratégias, entrando em técnica de estudo, é a chamada técnica Pomodoro. Como é que ela funciona?
Você, quando for estudar, em vez de simplesmente sentar e estudar até acabar, você coloca um despertador, um alarme, dizendo assim: eu vou estudar só 25 minutos. Bota o tempo limite. Aí vai começar, né? Sentou para estudar, dá o play, estuda 25 minutos, e quando o despertador toca, para de estudar. Aí qual é o segredo da técnica? O segredo é nesses 25 minutos que você separou para estudar, realmente tem que só estudar. E pode ter certeza, quando você for fazer isso, rapidamente vai dar vontade de levantar para beber água, vontade de levantar para ir ao banheiro, de olhar o Instagram, de mandar uma mensagem para o crush, não é isso? Isso vai acontecer com certeza. O segredo é insistir, persistir, ficar lá sentadinho, sentadinha, até acabar o tempo, até acabar os 25 minutos. No primeiro dia, talvez não seja muito produtivo. Às vezes acontece o quê? Eu vou sentar para ler um livro, para estudar, começa a página, tentar fazer aqui, começa a página, quando chego no fim da página, já não lembro mais o que é que estava no começo, porque eu estou lendo, mas estou distraído. Quem nunca, né? Comigo isso acontece direto. Mas você insiste, continua. Até acabar o tempo, você fica lá se forçando a tentar estudar. Talvez você não consiga estudar bem hoje, mas amanhã já vai ser um pouquinho mais fácil. Depois da manhã, vai ser ainda mais fácil. Até que vai chegar um dia que você vai conseguir estudar 25 minutos sem parar e concentrado, sem distrações. O segredo é esse, é eliminar as distrações, as interrupções. Quando o despertador tocar e você acabar o seu tempo, né? Aí você comemora. Uhul! Estudei 25 minutos. Aí vai beber água, vai no banheiro, vai assistir série, vai olhar o Instagram, faz tudo o que você quiser. Beleza? Você conquistou esse direito de se divertir, descontrair, descansar, né? Porque você já atingiu essa meta de estudar aqueles 25 minutos. Aí por que essa técnica é boa? Ela não é muito intuitiva, né? Pô, professor, e se eu não terminar o estudo, eu vou parar no meio? Vai parar no meio. Mas como é que... Isso não é bom não, professor. Veja, o mais difícil é começar a estudar. Se você faz isso, usar essa técnica para começar a estudar, vai ser mais fácil você depois continuar a estudar também, depois da pausa. Agora, se você pensar, eita, vou estudar, mas esse assunto é tão difícil, vai demorar tanto para aprender, aí você não estuda, né? Então a gente pensa que é difícil, não vai estudar. Mas se a gente vai pensar assim, é só meia horinha de estudo, eu vou lá, eu vou tentar. Aí você vai conseguir, beleza? Outra coisa boa da técnica também, é técnica Pomodoro, eu recomendo que vocês pesquisem depois no Google para pegar mais detalhes dessa técnica. Então, outro benefício é que permite que você descanse a cabeça. A mesma coisa, né? Do exercício físico. Você vai para a academia, não vai malhar, fazer 40 repetições. Você faz, sei lá, 12, aí para, descansa um pouco. 12, depois descansa mais um pouco. Tem que ter o descanso para a nossa cabeça se recuperar também e você conseguir passar no fim do dia mais horas estudando. Porque se você tentar estudar 5 horas direto, por exemplo, né? 5 horas direto sem parar, você não vai conseguir ficar sem parar, porque tem que beber água, tem que ir ao banheiro, né? Tem que atender alguém que está precisando de alguma coisa, não é isso? Então não vai conseguir ficar 5 horas sem parar, para começo de conversa. E mesmo se tentar, daqui a um tempo, talvez daqui a 2 horas, 3 horas no máximo, você vai estar muito cansado já. Você pode até insistir, ficar lá 4, 5 horas direto sem parar, mas não vai render bem, porque você vai estar muito cansado. Se nessas 5 horas, a cada 25 minutos você parar pelo menos 5 minutinhos, no fim das 5 horas, eu vou ter estudado um pouco menos que 4 horas e meia, né? Não vou estudar 5 horas completas, mas essas 4 horas e meia que eu estudei bem, estudei concentrado, porque eu tive tempo para descansar a minha cabeça. Beleza? Mas tem também uma alternativa, não sei se está aí, acho que não, né? Professor Elias. Nosso professor Elias, de eletrônica, mandou uma dica também para compartilhar com vocês. Vou ler aqui.
Estabelecer tarefas pequenas que se consiga realizar entre 10 e 15 minutos, como, por exemplo, ler uma seção de um livro, ver um vídeo ou responder um exercício ou exemplo. Assim fica mais fácil conseguir sentir continuidade, mas com sentimento de estar completando algo. Olha aí, ótima dica, Elias. Elias está ligado nos Paranauê e ele sabe que estudo não é só intelectual, é também psicológico. A gente tem que sentir que está progredindo, tem que sentir que está completando alguma coisa. Ele está. A dica que ele deu aí é daquela mesma ideia das metas pequenas. Se a gente sentar para ler um capítulo de livro, é difícil, muito difícil entender um capítulo de um livro de cálculo, por exemplo. Você pode até ler ele todinho numa tarde, mas vai entender? Vai fazer os exercícios? É muito difícil. Então, em vez de ter essa meta tão difícil, longa e cansativa, você faz metas pequenas. Eu vou ler uma seção do livro, vou ler 2 páginas do livro, vou fazer 3 exercícios. E por aí vai. A cada bloco, né, do Pomodoro, você fazendo um pouquinho. Quando você menos esperar, já vai ter estudado e aprendido bastante. Porque é isso que importa, né? Não adianta gastar tempo estudando sem aprender. A gente quer gastar tempo estudando de forma eficiente e efetiva, aprendendo, tendo boa retenção também do que já aprendeu. Aí, professor, o que é que eu vou estudar? Você é que escolhe, né? Claro que você é que escolhe. Mas você pode fazer que nem Shakira, aquela cantora colombiana, né? Mas foi o que ela fez na quarentena. Fez o curso de filosofia. Por 4 semanas de curso, até postou no Instagram o certificado dela, bem bonitinho lá da faculdade. Então, por que não você também aproveitar esses dias que está sem a faculdade para atrapalhar, entre aspas, e estudar filosofia, estudar história, português, inglês, estudar artes. Artes é um mundo imenso, né? Você pode estudar, essa parte até aqui para ler para vocês. Você pode estudar o que em artes, por exemplo? Desenho, design, pintura, colorização digital, modelagem 3D, tocar um instrumento, né, se tiver instrumento em casa, cantar, composição musical, edição de vídeos, edição de imagens, origami, muito fácil, né, com um papelzinho, você faz lá as dobraduras, corte, costura, bordado, crochê, escrita criativa, poesia, artes plásticas, artesanato, dança, teatro e sonoplastia, dentre muitos outros, né? Então, a gente não precisa estudar só as coisas da faculdade, não. Todo aprendizado que a gente tem é benéfico para a gente, para a nossa cabeça, nossa capacidade intelectual e capacidade de aprendizado. Ou de aprendizagem, não sei qual é o certo. E quando a gente aprende bem uma coisa, por exemplo, quem é bom já no violão, normalmente é bom também em aprender coisas da faculdade, porque é o mesmo processo. Se pensar como é que faz para aprender violão, é lendo livros sobre violão, é bom ler o livro, mas não é suficiente. Você vai assistir videoaula sobre violão, como tocar a música, é bom, mas não é suficiente. O que é mais importante é a prática, é pegar o violão e tocar lá, né? Não é isso? A mesma coisa são estudos da faculdade. Você lê, assistir 1000 horas de videoaula, não vai aprender bem. Você vai aprender bem praticando, exercitando. Aí, se você quiser estudar assuntos da faculdade, né, estiver disposto e interessado, e com condições também, tem algumas recomendações a fazer também. Se você está mais para o meio da frente, no meio para o fim do curso, né, falta 2 anos para acabar o curso, por exemplo, já está estudando há 3 anos, né? Acho que o ideal seria você pensar em fazer projetos que vão lhe dar habilidades que você vai precisar no seu futuro como profissional. Então, em vez de estudar só a teoria, vai fazer projetar uma construção, no mínimo uma planta baixa, né? Projetar peças, projetar robôs. Se você pode fazer muita simulação, se você tem um computador, né? Computador com internet, você pode usar ferramentas de simulação. Tem uma, por exemplo, chamada Tinkercad.
Você pode fazer projetos com Arduino sem ter o custo de comprar o Arduino, de comprar as peças. No próprio simulador, que é online, gratuito, Tinkercad, você pode botar lá o Arduino, ligar os sensores, ligar os atuadores, programar o Arduino e executar, e ver o que acontece, qual é o resultado, sem gastar nada. Então, para quem é de eletrônica, elétrica, mecânica, por exemplo, é um ótimo projeto que você pode fazer nessa época de quarentena. Também pode fazer o quê? Criar sites da internet, né? Fazer um site pessoal para você, com HTML, CSS, para falar de você, falar do seu currículo. Talvez pegar um curso desses online e aprender a fazer um aplicativo de celular. Olha aí, que maravilha, né? Qualquer pessoa pode, se tiver o computador e um celular, escrever um aplicativo para celular. Mas também, bora pensar agora se você está mais para o começo, nos primeiros 2 anos e meio do curso. Bora pensar, o que seria o ideal? Sabe quando tem aquela pessoa na sua sala que não estuda quase nada, só tira nota boa? Aquela pessoa tranquila, que parece que não se estressa com nada, parece que não estuda, só tira 8, 9, às vezes até um 10, enquanto você está lá super estressado, saperreia, se mata de estudar e tira nota baixa. Por que será que isso acontece? Porque aquela pessoa é uma gênia? Tem alguma pílula que faz ela estudar melhor? Não. Qual é o segredo dessa pessoa? O segredo é o seguinte: uma boa base. A gente pode imaginar o aprendizado como se fosse um prédio. A gente chega na universidade e vai estudar, por exemplo, Física 1, que vai cobrar aqui no 10º andar do prédio. Se você já está no 8º andar ou no 9º andar, vai ser muito fácil chegar lá no 10º andar, não é isso? Vai ser muito mais fácil do que se você estiver ainda no 4º andar, no 5º andar. Vai ter que correr muito mais para chegar lá no 10º andar. Beleza? Então, o ideal, o mundo perfeito, a gente faria o ensino médio numa escola muito boa e aprenderia tudo. Mas o mundo perfeito não existe, o mundo ideal só está na nossa cabeça, não existe na realidade. Tem escolas melhores, tem escolas piores, tem professores melhores, professores piores, e também tem, mesmo na escola boa, com professores bons, é muito assunto no ensino médio, ninguém aprende tudo. Às vezes a gente aprende muito de umas coisas e outras coisas que, por acaso, vamos precisar depois, não aprendemos muito bem. Mas dá para recuperar. Você pode aproveitar essa época agora e recuperar. Então, se você está nos primeiros 2 anos e meio do curso, qual a recomendação que eu dou para você? Volta para estudar assunto do ensino médio, especialmente matemática e física. Aí você pode pegar os seus livros que você ainda tem e fazer todos os exercícios lá, matemática no ensino médio, física, cinemática, dinâmica, ondas, eletricidade também, dependendo do seu curso, né? Se for precisar. Porque aí quando voltarem as aulas, você for estudar cálculo 2, 3, física 2, 3, vai ser muito mais fácil para você. Especialmente matemática, né, pessoal? Porque a matemática a gente vai usar não só nas cadeiras de matemática, mas nas cadeiras de física e de química também, né? E de engenharia também. A matemática a gente vai usar no curso inteiro de engenharia. Mas, professor, eu não tenho um livro. Se tiver dinheiro sobrando, pode procurar um sebo online e comprar um livrozinho. Não deve ser muito caro, não. Mas tem a dica ainda melhor do que gastar dinheiro com livro. Tem um site chamado Academia Khan. Academia Khan, K-H-A-N. Esse site é muito bom, pessoal, porque tem videoaulas muito boas, muito bem explicadas, muito didáticas. O original é em inglês, mas tudo lá está ou dublado em português, ou pelo menos legendado em português. E o mais importante, lá tem exercícios. Você pode pegar no site, pelo computador ou pelo celular. Tem aplicativo também, né? Muito bom aplicativo. Você assiste a videoaula lá e lá mesmo faz os exercícios de múltipla escolha ou de preencher o número. Exercícios muito bons e muitos exercícios
A mesma história do violão. Para aprender violão, tem que tocar muito violão. Para aprender qualquer coisa na faculdade, tem que fazer muito exercício também. Esse site é gratuito, tem todo o material de ensino médio sobre física e matemática, e também tem muito material de matemática da graduação. Tem pré-cálculo, cálculo 1, 2, tem álgebra linear também. Então, vale muito a pena, né, pegar um site como esse, ou seus próprios livros, e fazer um monte de exercício, estudar lá, desde progressão aritmética, geométrica, a trigonometria, né, calcular seno, cosseno, fazer aquela... Tem um triângulo, sempre faz um lado, né? Nunca tem um lado completo, sempre tem um lado faltando do triângulo. Sacanagem, né? Como é que descobre lá qual é o outro lado, qual é o outro ângulo? Aquelas leis todas que tem lá, né? Lembra isso porque quando você for estudar geometria analítica, quando for estudar cálculo, ó, vai facilitar bastante. E também as funções, né? Desde a mais simples, função linear, para dominar bem o conceito de função, até as funções logaritmo, função trigonométrica, funções polinomiais também. Imagina, se você não consegue calcular quanto é o log de 8 na base 2, como é que você vai imaginar a derivação de log de x na base n? Vai ser muito difícil, né? Muito difícil. Aquela história do prédio. A universidade está aqui no 10º andar, saindo está lá no 5º andar, consegue chegar no 10º? Consegue, mas tem que ralar bastante, né? Então, a gente tem que se aproximar cada vez mais daquilo que a universidade demanda para você de conteúdo, beleza? Pessoal, quem tiver perguntas, já pode postar aí no chat, tá? Porque daqui a pouco eu vou parar para ler as perguntas de vocês antes de começar a discussão. Tranquilo? Quem tiver também dicas, pode postar aí também para a gente compartilhar com os colegas. Olha, o pessoal está dando uma dica de sites também. Tem a Fundação Bradesco, alguns congressos à distância. Udemy, MIT, curso de inglês no British Council, Stanford, USP, Berkeley, Harvard, Khan Academy, professor Rogério, que vai dar palestra amanhã, né? 10 horas da manhã, sobre embalagens plásticas. Falou aqui, a Khan Academy, a Academia Khan, tem muita coisa de química também, química do ensino médio, né? Não sei se tem química do nível de graduação. Mas vamos lá, vou dar as dicas. Vou agora me basear aqui no professor Maurício Pimenta, de Engenharia Civil. Ele falou o seguinte: escolher e arrumar o ambiente para não ter muitas distrações. Eita, é o que mais atrapalha, quer dizer, não é o que mais atrapalha não, mas atrapalha muito os estudos, as distrações. Às vezes a gente quer estudar, mas tem alguém chamando, tem telefone, tem televisão. Ainda mais agora, que a gente está em isolamento, tem mais gente em casa. Então, o que é que a gente faz? A gente não pode sair de casa para um lugar vazio e quieto. Tem que ficar em casa mesmo. Mas o que é que você pode fazer para diminuir a distração? Primeiro é procurar o lugarzinho mais quieto da casa. Em vez de estudar na sala, na cozinha, vai estudar em um quarto, talvez na laje, se tiver uma laje coberta, um terraço, alguma coisa assim, né? O lugar mais discreto possível. Professor, mas no meu quarto não tem mesa, não tem cadeira. Aí talvez você possa pegar uma mesa, uma cadeira de outro lugar, arrasta lá para o seu quarto, estuda, quando acabar, devolve. Ou talvez tenha algum vizinho, vizinha seu, que possa emprestar para você uma cadeira plástica, uma mesa pequena também, e empresta para você alguns dias para você estudar, né? Não vai ser para sempre, mas já vai ser uma ajuda, beleza? Mas mesmo assim, numa casa sempre vai ter distração, vai ter gente na cozinha cozinhando, lavando louça, panela de pressão, né? Vai ter música, televisão, gente falando, gente conversando. Então, você pode usar fone de ouvido, já ajuda bastante. Se você for estudar assistindo uma videoaula, já é mais fácil, né? Porque o próprio som da videoaula já reduz bastante as distrações. Mas se você for estudar lendo ou fazendo exercício que não tem som, né?
Aí você pode botar uma música lá, agora o importante é que seja música instrumental. Pode ser a música mais agitada, música eletrônica, ou música mais quieta, como música clássica, jazz, qualquer coisa, não importa, né? Você gostando, você aguentando a música, tá tudo certo. O ruim é se for uma música cantada, uma música com voz, porque a tendência é a gente prestar atenção na letra. Ao invés de ajudar, a música vai acabar atrapalhando, né? Dificultar a concentração. Você pode até procurar no YouTube, tem muito vídeo assim. Música para estudo. Aí tem lá um vídeo só, com 2 horas de música para estudo, você não precisa nem escolher. Bota lá o vídeo, dá o play e fica 2 horas lá com a música sem parar. Beleza? Agora, mesmo assim, né, se a casa tem muita gente, ou o pessoal é muito agitado, sempre vai ter interrupção, distração. Aí você pode tentar educar a sua família, dar umas dicas, né? Pessoal, eu vou estudar agora, é meia horinha só, né? A técnica Pomodoro, é meia horinha só. Passa meia hora com mais silêncio, por favor, passa meia hora sem me chamar, daqui a pouco eu volto e a gente conversa e ajuda vocês. É uma opção. Agora, se não tiver jeito, ainda tem saída, sempre tem uma saída, né? Você pode tentar estudar em horários alternativos. Se está ruim de estudar durante o dia, muita agitação, muita bagunça, você pode botar o despertador para acordar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã você acorda, vai estar todo mundo dormindo ainda, aí você vai ter, ó, corre, não vai nem comer, não vai nem escovar os dentes, levanta da cama direto para a mesa para estudar lá, meia horinha, pronto. Já começou bem o dia, e acordando às 5 da manhã, né, já facilita, porque você vai poder ter pelo menos 2 horas tranquilo e sossegado para estudar. Não é o ideal, mas já é alguma coisa, né? Melhor do que estudar no meio de uma bagunça. E outra dica também que vai ajudar você no estudo é o seguinte: já antes de estudar, já deixar separadinho o que é que você vai estudar. Tem aquele médico, né, o Drauzio Varela, bem famoso. Você deve conhecer, né? Aquele bem velhinho lá, parece bem acabado, né? Mas aquele rapaz é impressionante, né? Aquele rapaz, né? Corre maratona. Ó, aquele velhinho, acabado, magrinho, dá de 10-0 em mim. Ó, grande coisa, né? Mas dá de 10-0 em muita gente aí, porque correr maratona não é fácil, né? Mas ele fala o seguinte: quando ele acorda de manhã, ele corre de manhã, né? Mas quando ele acorda de manhã, ele não acorda animado para correr, não. Ele acorda que nem a gente, acorda querendo dormir mais, querendo voltar para a cama, ficar em casa, quietinho, sossegado, né? Aí o que é que ele faz? A gente tem que pensar, né? Sempre em diminuir o atrito, diminuir as barreiras. Aí o que é que ele faz? Quando vai dormir, ele já deixa separado o tênis que ele vai usar amanhã, a roupa que ele vai vestir amanhã. Porque aí, quando acordar amanhã, cansado, de mau humor, ele vai ter que pensar: eita, que roupa eu vou vestir? Né? Onde é que tá? Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Onde é que tá? Eita, não achei, não, vou voltar para a cama. Não. Ele, antes de dormir, já deixa tudo prontinho. Ah, se for pensar nisso para os estudos, o que é que a gente pode fazer? Antes de dormir, né? Hoje, por exemplo, né? Você já prepara o que é que você vai estudar amanhã, o que é que você vai estudar no dia seguinte. E é assim, você não vai dizer: amanhã eu vou estudar programação. Não, você vai dizer o seguinte: amanhã, às 9 da manhã até 9h30, eu vou estudar a lista de exercícios número 3 de programação. Pronto, uma coisa bem específica. Amanhã eu vou assistir essa videoaula, vou deixar aqui, ó, já marcado no YouTube, para assistir depois como favoritos, de 15 minutos. Pronto, já deixa preparado antes. Porque quando você começar o bloco do Pomodoro, aqueles 25 minutos, você não vai dar o play no despertador e procurar o que estudar. Não, você tem que sentar já, ó, com a faca nos dentes para estudar e aprender. Então, para fazer isso, tem que já deixar antes, né? Preparado. O que é que você vai estudar e não ficar procurando depois. A gente tem que fazer o quê? Diminuir o atrito. Tem que facilitar para quando a gente for estudar,
a gente não vai querer estudar porque sempre é um saco, né? Sempre não, né? Mas muitas vezes é um saco estudar, então a gente tem que, ó, facilitar o máximo possível a vida do nosso eu do futuro. A gente não tem nenhuma desculpa para não estudar. Aí, qual é outro erro comum que os estudantes cometem? É aprender, aprender, aprender e só se preocupar em aprender assunto novo. Mas o que acontece? A nossa vida é longa, o semestre é longo. Aproximadamente 4 meses de aula. Então, o que a gente aprende no começo do semestre, quando chega no final, a gente já esqueceu. É natural. O nosso cérebro é projetado para esquecer mesmo. É um esquecimento seletivo. A gente recebe muita informação durante o dia. A gente não vai decorar tudo. A gente não vai decorar quantas vezes olhou para o lado. Não. A gente tem muita coisa que o cérebro recebe de informação e na mesma hora joga fora. E qualquer coisa que a gente aprenda hoje, com o tempo a gente vai esquecer. Então a gente tem que pensar também em estratégias, não só para aprender, mas também para lembrar depois. São estratégias de retenção do aprendizado. Né? A palavra que se usa é essa, retenção do aprendizado, né? Fixação, talvez. E esse é um dos problemas dos vídeos. O YouTube é ótimo, é maravilhoso. Tem muita videoaula boa. O que é que não tem no YouTube? É exercício. Adianta só aprender? Só consumir informação? Não, porque a gente só aprende de fato quando exercita, quando põe à prova aquele conhecimento. E de quebra, né, quando a gente exercita, vai facilitar a nossa retenção, facilitar a retenção do nosso aprendizado. Mas só isso também não é suficiente, não é suficiente ter exercício. Aí se você vai estudar algum assunto, qualquer assunto, né, da faculdade, que você encontra muito material para aprender, mas não encontra exercício, aí você pode entrar em contato com o professor, ou com algum colega, ou com algum monitor, e perguntar se tem alguma lista de exercício para fazer sobre aquele assunto específico. Não sobre o assunto todo, mas sobre algum assunto específico, pontual, ficar bastante e exercitar o seu aprendizado. E outra coisa também, né, é o seguinte, a gente faz uma questão uma vez e pensa que é suficiente, mas não é. Esse é outro erro comum. A gente faz uma questão uma vez, se a questão é muito fácil, beleza. Agora, se a questão é mais difícil, ufa, consegui, passei 1 hora para fazer, mas consegui. Essa questão mais difícil, você tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, porque senão você não vai mais conseguir fazer, vai esquecer. Daqui a 3 dias, faz de novo as mais difíceis. Daqui a 1 semana, faz de novo, mais uma vez. Você tem que aprender isso mesmo, mais difícil, beleza? O fácil é bom, é importante também. Mas também tem que ter as questões difíceis, fazer 1 vez, 2, 3, 4 vezes, até começar a achar ela fácil. Mas também só isso não é suficiente. No começo da apresentação hoje, eu pedi o quê? Pegue um papel, pegue um lápis, por favor. Por quê? A gente já está em 50 minutos de stream, né? De apresentação. Eu já falei um bocado de coisa, a gente já esqueceu a maioria, né? Não é não? Diga se não é verdade, você já esqueceu o que a gente falou no começo. Então, você está assistindo uma aula mesmo, ou uma videoaula, com estratégia boa. Você para lá, dá o pause, na metade da aula, por exemplo, e pensa, o que foi que a gente viu até agora? Porque é quando a gente tenta lembrar, faz esse esforço de lembrar, que a informação, o cérebro pega de volta a informação e tem aquele aviso, opa, ele está precisando dessa informação, então essa informação é importante, eu vou guardar ela na memória, não vou jogar fora não, eu vou guardar ela porque é importante. Acabou a aula, acabou o vídeo, não passa para o próximo não, pausa e lembra, o que foi que eu aprendi agora? Porque esse esforço de lembrar é o que vai fazer a retenção acontecer, a fixação do assunto acontecer. E a gente também tem que pensar em estratégias para poder revisar o assunto de forma rápida. Se eu li 3 capítulos do livro e aprendi, ótimo, aprendi. Mas quando eu for revisar, eu não vou ler os 3 capítulos novamente, porque eu vou perder muito tempo. Eu não vou assistir 4 horas de aula de novo, porque eu vou perder muito tempo. O que você faz? Um resumo.
Assiste lá o vídeo, não faz um texto, não faz uma redação, não, faz um resumo com tópicos, ou então um mapa mental. Quais foram os tópicos? A, B, C, D. No tópico A, ele falou os tópicos, os subtópicos, né? X, Y e Z. Só um resumo, não é suficiente para você entregar para outra pessoa aprender. Tem que ser suficiente para quê? Para você que já viu o vídeo ou que já leu o livro, pegar a folha e pensar assim: tópico A. No tópico A, o subtópico X, ele falou disso, disso, daquilo, né? Tem que lembrar, tem que fazer esse esforço de lembrar, porque é esforço, novamente, né? É esforço de lembrar da informação que faz a gente reter a informação. Uma outra estratégia também para isso que você pode fazer, mais tecnológica, é fazer resumo em áudio. Pega o celular. Não é corona não, pessoal, é só uma tosse mesmo. Pega o celular e grava um resumo do que você estudou hoje. Aí depois, quando você estiver lavando a louça, você pode escutar o resumo. Quando estiver deitado para dormir, você pode escutar novamente o resumo. Beleza? Deixa eu ver o tempo aqui. Tá bom de começar e encerrar, né? 5 minutinhos só para a gente encerrar e ir para as perguntas de vocês. Acho que a maioria das coisas que eu falei aqui é bem intuitiva, né? Talvez não a ideia de parar o estudo, ter pausas frequentes, não é muito intuitivo, porque a gente pensa que estudar mais é melhor, mas também é importante ter as pausas, né? Mas o que eu vou falar agora, pessoal, talvez seja a técnica um pouco mais avançada, mas que é mais efetiva também, mais eficiente, para você ter uma boa retenção do aprendizado. Não adianta a gente aprender hoje e depois esquecer. É a chamada repetição espaçada, ou prática espaçada, ou estudo espaçado. Qual é a ideia? Sabe quando você vai, semana de prova, passa 5 dias estudando sem parar para a prova de Tereza? Cadê Tereza? Estava aí, né, Tereza? 5 dias para a prova de Tereza, matemática, né? Aprende, faz uma boa prova, no dia seguinte, não lembra mais de nada. Isso é normal, né? Acontece com todo mundo. Mas por que acontece? Não é porque você tem uma memória ruim, não. É porque não teve espaço entre um estudo e outro que promove do aprendizado. Então, quando a gente concentra o estudo em poucos dias, de forma intensa, é bom para a gente aprender, mas é ruim para a gente lembrar depois. A gente vai acabar esquecendo rapidamente. Então, a estratégia é fazer o estudo espaçado. Em vez de estudar 5 horas de cálculo no dia, estuda 2 horas de cálculo, 2 de física e 1 hora de programação, por exemplo. Aí no dia seguinte você estuda mais 2 horas de cada um e vai chegar às 5 horas, né? Mas em dias diferentes. Vai dar o tempo para você começar a esquecer o que você aprendeu. Espera lá, isso aí é meio estranho, então eu vou explicar direitinho. Quando a gente aprende alguma coisa, né? Não sei o que estou falando, são estudos científicos, né? Com ratinho e com pessoas também, que mostra o seguinte: a gente aprende informação, naturalmente, algum dia a gente vai esquecer. Algumas informações a gente esquece mais rapidamente, outras demoram um pouquinho mais, mas também esquece. Se a gente quer ter uma retenção a longo prazo, para daqui a 4 meses, para daqui a 2 anos, a gente conseguir lembrar, qual é a estratégia? A gente tem que revisar, relembrar o assunto na hora que a gente estiver prestes a esquecer. A gente não pode demorar muito a revisar, porque senão vai esquecer, vai ser tarde demais. Mas também não adianta revisar todo dia, porque toma muito tempo. É bom, né? É bom revisar todo dia, mas não é eficiente, porque toma muito tempo. Então, você aprende uma coisa hoje, beleza, aprendeu hoje, amanhã você resuma, amanhã você revisa, ou com um resumo, ou com exercícios, por exemplo. Não vai ler de novo o material, vai tentar lembrar do que você leu, né? Do que você aprendeu. Aí, depois da manhã, você não revisa. Você fica um dia sem revisar, aí no outro dia que vai revisar. Aí depois passa 2 dias sem estudar aquilo e vai revisar. Depois passa 4 dias sem revisar, para revisar depois de 4 dias. Porque quando a gente revisa, quando a gente relembra, na hora que nosso cérebro está quase esquecendo, a fixação vai ser muito mais efetiva.
Isso aí, associado com outra técnica chamada flashcards, é muito usado, por exemplo, por estudantes de medicina. Imagina um médico, tem que aprender centenas de ossos, centenas de músculos, centenas de componentes de remédio, de doenças, sintomas. É muita informação que a pessoa tem que decorar. Como é que vai decorar os ossos, o nome dos ossos? Vai ler uma lista dos ossos, um por um, centenas, e decorar? Não vai. O que eles podem usar? Essa técnica do espaçamento juntamente com os flashcards. Como é que funciona? Um cartão de papel, beleza? Um cartão de papel, ou no computador, ou no aplicativo, também tem muito aplicativo para isso, mas qual a ideia em geral aqui? Um cartão de papel, de um lado vai ter o conceito, ou então aquela coisa que você quer lembrar depois, você quer aprender e fixar bem. Por exemplo, está aqui, tem a função seno, quer saber qual é a derivada do seno. Aí quando você for estudar, você vai olhar só a frente do cartão e tentar lembrar. Eita, qual é a mesma derivada do seno? Eu acho que é a tangente. Aí, opa, aí você vira o cartão e confere. Não é a tangente, é o cosseno, né? Derivada do seno é o cosseno. Ah, é o cosseno. Aí depois você estuda de novo, né? No outro dia, daqui a 2, 3 dias, você vai olhar qual é a mesma derivada do seno. Aí antes, novamente, né? Antes de conferir a resposta, você vai lembrar. Eita, acho que é o cosseno, né? Aí, opa, confere. Isso é muito melhor do que um resumo normal, por quê? Porque no resumo normal, você vai ter lá a informação já, vai ter lá já a resposta. Lá no cartão, flashcard, você vai ter a pergunta e você vai ter que lutar, fazer esforço para lembrar. Esse esforço para lembrar é que vai conseguir realmente aumentar a fixação. Só lembrar lendo é muito menos eficiente. Então, eu quero lembrar qual é a fórmula da água. Eu vou lá, água é H2O. Aí você confere. Eu quero lembrar o que é o conceito de flashcard. Aí vai lembrar, o flashcard é aquele cartão. Na frente tem o quê? Na frente tem o conceito, a pergunta que eu quero estudar, que eu quero aprender. E no verso tem o... eita, escondi, né? Tá aqui o cartão, né? Flashcard. E no verso tem a definição do conceito ou a resposta da pergunta. Será que é isso mesmo? A senhora traz e confere. Eu quero decorar quais são os ossos do carpo, que faz parte da mão. Trapézio, trapezoide, eita, não lembro do resto. Não tem problema. Você já lembrou de 2, faz um esforço para lembrar, não consegue, a senhora traz e revisa, né? Deixa eu ver aqui. Capitata, mata, são 8 ossos, né? Só essa partezinha aqui de cima da mão, que é o carpo, são 8 ossos, é muito osso, né? Aí, você pode fazer assim no papel, mas também é bom fazer no celular, porque no celular tem vários aplicativos que misturam o flashcard, que é esse daqui, com aquela história do espaçamento. Beleza? História do espaçamento. Então, o aplicativo mostra a frente do cartão, você tenta lembrar, aí depois mostra a resposta. Aí você diz se acertou ou se errou. Aí com isso ele vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias ou não, você acertou ou errou, antes de mostrar novamente. Aí todo dia você usa o aplicativo e ele próprio gerencia o tempo que você vai revisar para aumentar aquela fixação, né? Aquela ideia de só adianta, não é que só adianta, mas é mais efetivo lembrar naquela hora que você já está esquecendo. Não pode ser tarde demais, senão já esqueceu. Não adianta ser muito cedo, enquanto está fresquinho, porque não é eficiente. Ajuda, mas não é muito eficiente. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, mas não acabou, né? Se vocês têm alguma pergunta, aproveita agora, manda suas perguntas, manda suas dicas também, para a gente conversar agora. O professor Reza deixa o link para o Coursera com cursos de inglês, cursos de exatas também, engenharias. O João Vitor deixou, valeu, João. Uma dica também, o site da Cultive, com K-U-L, T-I-V-I. Vamos ver lá, tem mais de 240 aulas de inglês, um curso completo de inglês. O professor Reza aí tá aprendendo violão com o YouTube. Massa, que bom, né? É bom demais. Já dizia Caetano, né? Como é bom tocar um instrumento, como é bom poder tocar um instrumento. Caetano Veloso. O Lucas deu a dica do podcast SciCast, discute muitos temas sobre ciência, né? A Clara deu uma dica, fazer uma rotina
de exercícios físicos também ajuda a organizar uma rotina, né? É bom ter uma rotina. Quando a gente tem uma rotina, a gente tem menos estresse, porque a gente não vai pensar, o que é que eu faço agora? Não, já vai estar na sua rotina. Você vai lá no automático sem precisar gastar energia pensando, decidindo o que fazer. Professor Rogério, boa ideia gravar podcasts com resumos do que foi estudado e ouvir depois. Alexandre falou, verdade, professor, a fixação do assunto é bem complicado para mim, para todos nós. Eu sempre fiz um método de estudar e revisar quando necessário. Não pensei no método de como irei fixar na memória. A forma mais efetiva, comprovadamente, é o estudo espaçado. Pode ser por flashcard, pode ser por resumo, por exercício. Também é muito importante, né? Refazer exercícios. Mas tem que, de vez em quando, relembrar. O Ulisses falou, isso mesmo, fazer exercício, né? Questões, ajuda a ver onde está a dificuldade. Isso acontece muito de programação, né? Sempre passa exercício na aula, por quê? Né? Por vários motivos, mas um deles é o quê? Às vezes, quando eu explico, veja só, eu estudo programação há mais que 20 anos. Era criancinha quando comecei a estudar programação. Então, para mim, tudo aquilo ali é fácil. Então, quando eu explico, quando eu já sei o assunto e explico, às vezes o aluno pensa que é fácil também. Só que ele não aprendeu, não estudou programação por 20 anos ainda. Então, quando alguém explica, a gente pensa que é fácil. Quando a gente vai fazer, a gente pensa, eita, não é tão fácil quanto eu pensei. Beleza? Então, é importante sempre a gente testar se realmente aprendeu ou não, o que é que falta aprender, através de exercícios e projetos também. O professor Rogério deu a dica do Duolingo. Ulisses perguntou, pergunta difícil, ó. Existe data para a primeira VA? Ulisses, as atividades estão suspensas, tá? A gente não tem data para nada. Você deve estar, eu fico imaginando como é a vida de um aluno, né? Deve ser horrível ficar lá no escuro, sem saber quando é que vai ter aula, se vai ter prova, se cancelou. Isso eu posso dizer, não cancelou o semestre está suspenso. A gente estava até numa época meio cinzenta, porque a gente não sabia se o reitor eleito ia realmente ser empossado, ia ser realmente empossado. Então a gente tem uma boa notícia, né, que o reitor eleito democraticamente foi empossado oficialmente, agora já está confirmado. Então acho que agora as coisas vão começar a fluir, né, melhor. No caso, é o professor Marcelo, né, nosso novo reitor. Então, vamos esperar novidades. A gente sabe que o quê? Algum dia a gente vai retomar as aulas. A gente não sabe quando, depende da situação da pandemia. A gente também não sabe como. A gente não pode colocar, o governo do estado colocou na televisão, né? A gente não pode colocar assunto da faculdade na televisão, porque são muitos cursos diferentes. Não é o mesmo curso para todo mundo, né? Cada aluno tem um curso diferente, tem disciplinas diferentes. A gente também não tem um canal de televisão, isso dificulta, né? Mas a gente está estudando alternativas, a gente não está parado, certo? A gente está estudando alternativas de como viabilizar o retorno às aulas de forma mais rápida, com qualidade, também de forma mais acessível possível. A gente não pode simplesmente também colocar EAD, porque muito aluno não tem internet, não tem computador em casa para estudar, né? Através do EAD. Então, existe data para a primeira VA? Não tem data, né? A gente não pode, inclusive, fazer a primeira prova agora. Na minha turma de empreendedorismo, que é educação à distância já, né? Eu já abri para quem quiser, para quem puder, já adiantar a resposta da primeira VA, né? Já se livre de alguma coisa. Mas eu não posso fechar agora. Eu tenho que deixar aberto porque aquele aluno, aquela aluna que não pode, ou que não tem condições agora, ou que não quer fazer a primeira VA, ela não pode ser prejudicada. Ele não pode ser prejudicado. A gente tem que esperar retomar as aulas para poder ter primeira VA. Mas algum dia, né? Quanto antes melhor, algum dia a gente vai voltar à normalidade. Professor, o João Vitor perguntou, professor, por qual linguagem de programação eu devo começar? Recomendaria alguma específica? Bom, se você é aluno da UAX, não tem a sua foto aqui, né? Aí não sei, mas
Na UAX é bom estudar Python, né? Porque é o que a gente usa na faculdade. Outras linguagens boas, né? O Python é muito bom para começar. Agora não é bom para tudo. Nenhuma linguagem é boa para tudo. Se eu quero fazer um aplicativo para celular, Python não é bom, né? Mas você pode estudar o quê? JavaScript, que é a linguagem mais usada da internet, né? Para fazer um site web. Você vai usar JavaScript, provavelmente. Também tem como fazer aplicativo de celular com JavaScript. Então é uma linguagem um pouco confusa, é mais difícil porque ela não funciona sozinha. Para entender JavaScript, tem que entender também HTML e CSS para fazer o pacote completo. Mas a linguagem também é muito útil, vai ter muita aplicação. Mas se não for isso, o ideal seria Python mesmo, que é uma linguagem muito útil, tem muito uso prático. O Facebook usa Python, Google usa Python, a NASA usa Python, né? Instagram usa Python. E também, comparado com outras linguagens, ela é muito mais fácil de aprender. Deixa eu ver aqui. Matheus, a dica é sempre manter uma rotina, exercitar a mente e o corpo e não sobrecarregá-los, pois dificulta no aprendizado, E principalmente, acho que ele está cortado aí, mas acho que ele falou principalmente descansar. A gente tem que descansar também. Não adianta a gente só estudar. Tem que cuidar da saúde física, da saúde mental, nossa família também, nossos amigos, né? Descansar um pouquinho a cabeça. Qual a sua dica? Rodrigo perguntou, Rodrigo Souza. Qual a sua dica para quem ainda está trabalhando nessa quarentena? Cadê? E não tem muito tempo para estudar. Certo. A dica é procurar os espaços. Seria o mundo ideal a gente ter uma tarde inteira livre para estudar. Mas a gente não tem. Se a gente tem meia horinha, já dá para estudar. Aí tem a técnica Pomodoro. Estuda meia horinha lá, com concentração, e estuda. Pode ser de manhã, talvez acordar meia hora mais cedo. E assim que acordar, já estudar. Já acorda e corre para estudar. Porque a primeira coisa que você faz no dia já é uma coisa boa para você, você já ganhou o dia. Se de manhã cedo você já conseguir estudar meia hora, você já ganhou o dia. Conseguiu estudar meia hora, beleza? Fora isso, tem os estudos passivos. Você talvez, eu não sei se você está trabalhando em casa, ou tomara que seja em casa, né? Mas está lavando a louça. Bota um vídeo lá, bota um podcast, grava o próprio resumo e bota para escutar. Ocupar os espaços. Tá? Quando a gente tem pouco tempo que tem, a gente tem que aproveitar, né? E usar essas técnicas que eu falei aí, de Pomodoro, de concentração, evitar distrações e de espaçamento para aumentar a eficiência do estudo. Seria o quê? Aprender mais, né, com menos tempo. Agora, claro, né, que é muito mais difícil para quem trabalha. Muito mais difícil. Vocês que trabalham e estudam são realmente guerreiros, viu? Para quem só estuda, né? Só estuda já é difícil, imagina para quem trabalha também. Agora, hoje em dia, Rodrigo, na época de quarentena, tem que ficar ligado no Instagram, procura o DA do teu curso, procura as sociedades de engenharia, CREA. Se você é de eletrônica, procura o Porto Digital. Sempre tem lá lives, palestras, cursos também, que estão direito a certificado. Beleza? Lucas falou o seguinte, no site do IFRS tem vários cursos com certificado aí, ó. Matheus, dica de livro, O Milagre da Manhã. Tem dicas de como manter disciplina, estabelecer metas. Maravilha, né, Matheus? A gente tem que aprender também como é que a gente vai se cuidar, como é que a gente vai planejar nosso dia, nossa vida, para aumentar os nossos resultados. A gente já trabalha muito, né? Todo mundo aqui trabalha muito, estuda muito, mas a gente quer ter mais resultado com o mesmo esforço, né? A gente quer otimizar os esforços. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação, obrigado pelas dicas e pelas perguntas. Até a próxima. Valeu, viu?